Que a ansiedade tem a ver com a desorganização? A primeira coisa que vocês têm que estar cientes é que a ansiedade, ela é multifatorial, ou seja, depende de vários fatores. E aí existe uma teoria interessante para explicar a relação entre esses fatores e, por exemplo, a desorganização. Então, para que vocês entendam isso, vamos fazer o seguinte. Imagina que você tem três setas, e essas setas, cada uma delas representa um nível de contribuição para os sintomas ansiosos. Ou seja, quanto maior a seta, maior a chance de ultrapassar essa linha aqui, e a partir do momento que você ultrapassa essa linha, você tem os sintomas ansiosos. Então, imagine essas três setas, qual delas está contribuindo para os sintomas ansiosos, para o aparecimento dos sintomas ansiosos? Essa última. Então, vamos avaliar quais são esses três fatores dessa teoria que corroboram com a ansiedade. São três fatores: os fatores genéticos, os fatores psicológicos e os fatores ambientais. Então, se você tem disposição genética a ter um problema, você provavelmente vai acabar tendo esse problema ao longo da sua vida. Então, seriam os fatores genéticos. Os fatores psicológicos são os fatores comportamentais que vão corroborar para que você tenha ansiedade. E você também tem os fatores ambientais. Ou seja, se você tem um ambiente completamente desorganizado, se você tem um ambiente completamente caótico, isso vai influenciar o seu mental a ter os sintomas ansiosos. Por exemplo, vocês já devem ter passado por isso, de estar numa semana completamente cheia de prova, de trabalho, e aí se você não se organiza completamente e começa a desorganizar o seu quarto começa a bagunçar a sua mente. De que maneira? Ele começa a influenciar e você não começa a achar mais nada, você não começa a se organizar, você não começa a ver organização e produtividade naquele ambiente. Então, os fatores ambientais são capazes de causar ansiedade. E, por consequência, a desorganização causa ansiedade. E aí, quais são os sintomas, né? Se você tiver uma desorganização no corpo, você vai sentir cansaço, indisposição, sonolência. Na mente, você vai ter os sintomas da ansiedade, a depressão, desorganização mental e uma desorganização do nível espiritual, uma preguiça espiritual, um apego a vícios e uma fraqueza de vontade. Tá? Então, como é que você consegue resolver isso? Você consegue resolver isso para que eu conseguisse ajudá-los. Eu desenvolvi um método de organização que pode ser comparado a uma casa, né? A casa chamada ordem. E aí, para que você tenha uma organização da sua vida, nessa casa chamada ordem, não se começa a fazer uma casa pelo teto, mas sim pela fundação. Então, nesse método, eu vou te mostrar quais são os fundamentos da ordem, quais são os pilares da ordem, quais são as paredes e o teto, para que a gente construa ali, independentemente do método que você utiliza, se é agenda, planner, o que for, esses métodos, esses princípios vão te ajudar a ter uma vida mais organizada. Fundação, pilares, parede e teto, nessa casa chamada ordem. E aí, é isso que eu vou te ensinar. Lembrando que tem garantia vitalícia, então você pode assistir o curso e se você não se sentir ajudado por ele, você pode ter o seu dinheiro de volta, sem problema. Então eu vou te ensinar a raiz do caos na sua vida, os princípios de organização e a organização na prática. E como bônus, eu reservei para vocês um curso do Notion, do básico ao avançado, te ajuda muito na questão da organização, templates personalizáveis desse Notion, então eu separei alguns, e um template do estudante de elite, onde eu consigo me organizar, organizar todos os princípios da minha vida, todos os nichos da minha vida, eu consigo organizar dentro desse template, e eu te mostro como utilizar e como você pode simplificar a sua vida ao máximo. Mas esse preço promocional, ele vai durar por pouco tempo. Então garanta já e transforme a sua vida e a sua organização.